bem-vinda, Nina. Muito obrigada. Muito Tudo legal sua bem? apresentação. Gostou? Tudo ótimo, e você? Falei alguma coisa errada aqui que eu acho que eu me embaralhei aqui nos títulos ou Não, não. não. Já Tudo tem título pra certinho. caramba, né, Nina? Lembrou de várias coisas aí que nem eu lembrava. Você não lembrava do cercadinho? Ah, do cercadinho todo mundo fala, mas é difícil lembrar, né? Faz tanto tempo. Eu descobri a respeito do cercadinho conversando com um amigo que é mineiro e que frequentou a loja do seu pai, da sua mãe, e lembrou quando ele ia lá e te via ali no cercadinho enquanto ele era atendido. Mas eu não sei se você vai se lembrar do que eu vou te perguntar aqui agora, mas foi também o meu amigo Bruno quem me falou. Você lembra quando que seu pai lhe ensinou a apresentar o disco para as pastilhas nas curvas? Ó, eu lembro, eu até tive mais dificuldade do que o esperado, assim, para aprender a andar de bicicleta, mas eu aprendi naquelas balance bikes, sabe? Que são aquelas bikes que não tem pedal, Aham, só e nem rodinha. aham. Daí a loja dos meus pais era lá no shoppingzinho, no BH2 Mall, e eu ficava lá andando no corredores do shopping com a balance bike. Que Aí depois eu legal. fui crescendo, troquei para bike normal e tal, tirei a rodinha e ficava lá sempre andando de um lado pro outro com aquela bikezinha no shopping. Foi teu pai ou tua mãe que te ensinou a andar? Acho que foi os dois. Não tem um específico, os dois me ensinaram juntos. Bacana. E você lembra com mais ou menos com qual idade que foi isso? Acho que foi com 6 anos. Ah, Não que foi legal. tão cedo. Aham. Bom, eh, eu quero falar disso aqui daqui a pouco, dessa tua relação com a bicicleta, mas essa pergunta que eu te fiz, o Bruno me disse que já está muito associado ao seu pai, ao Ike, essa fala dele, né, de nas curvas somente apresentar o disco para as pastilhas para que você não freie muito e passe no embalo. Ele fala muito isso? Fala, ele fala de vez em quando. Ele sempre dá uma poetizada em algumas frases dele. Que legal, eu não conheço, falei com ele rapidamente. Quando eu falei com ele, eu não sabia nem que ele era um super ciclista, né? Eu vim descobrir aqui agora. Mas você tá bem, Nina? Você tem Aham, eu 17 tô. anos, tá novinha no esporte, tá cheia de títulos e fez uma escolha, né? Pelo que você me falou, por isso que eu falei que você é fluente em italiano, né? Você está estudando remotamente numa escola que fica na Itália, né? Inclusive, você teve agora lá há pouco para fazer uma prova, né? Que é a prova anual. Eh, Essa é uma decisão bem, sei lá, eu vou colocar aqui radical, não sei se é essa palavra, né? Mas é uma decisão bem drástica para uma menina brasileira, enfim, que mora aqui, né? Você tem passaporte italiano, mas enfim, e você me disse que essa foi uma decisão que vocês tomaram para abrir espaço, mais espaço na sua vida, na sua agenda, para que você possa se dedicar ao mountain bike. E você decidiu, provavelmente com seus pais, depois de tantos títulos, né? Talvez o pessoal da Specialized também tenha aprovado isso ou sugerido, que você tentasse então agora conseguir uma colocação no ranking mundial para que você possa assim subindo de nível, né? Que você queria ser quando crescesse, né? Que é aquela pergunta que todo adulto faz, né? E a criança normalmente fala, antes de você se revelar uma super mountain biker. Quais eram os seus planos ou quais são ainda os seus planos, né? Olha, eu já quis ser muita coisa. Quando eu era menor e eu fazia balé, ginástica, eu queria ser uma atleta de ginástica. Daí eu fiz várias modalidades de ginástica, artística, olímpica, mas eu nunca me destaquei muito entre as minhas colegas. Eu sempre praticava na escola, eu não me destacava, mas eu gostava muito daquilo e eu tinha aquele sonho de tentar fazer aquilo virar minha profissão. Daí eu comecei a fazer vôlei, eu comecei, também tive esse sonho com o vôlei,
E quando eu parei de praticar os esportes, eu também tive o sonho de ser astronauta. Eu queria conhecer a Lua e tal, e eu sempre gostei muito de ciência. Se eu não me engano, eu estava no quarto ano na escola. Eu peguei medalha de bronze no OBA, que são Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. E eu queria ser cientista, astronauta, eu queria fazer alguma coisa relacionada à ciência, alguma coisa assim. E em relação à bicicleta, eu tenho algumas memórias de, por exemplo, no aniversário de 15 anos da Gil Gil, em Araxá. Eu tava lá e a equipe deles fez tipo que uma festa na barraca. E eu vi aquilo, eu achei muito legal aquilo, porque a festa de 15 anos, né, um evento muito famoso, onde normalmente as pessoas fazem uma festa grande e tudo, e aquela menina estava lá fazendo a festa de aniversário dela numa corrida de bicicleta, e aquilo ficou marcado na minha memória. Eu tinha uns 10 anos na época, e eu pensei, o que eu quero para mim? Eu quero ser uma pessoa normal como as outras, ou eu quero ser uma pessoa como essa menina que está aqui nesse evento de bicicleta, comemorando o aniversário dela, pedalando e tal, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu não respondi, porque na época eu realmente não gostava muito de bicicleta, mas aquilo ficou na minha cabeça e eu lembro desse momento até hoje. Onde que você passou o seu aniversário de 15 anos? Eu passei meu aniversário de 15 anos numa corrida de bicicleta. Tá Igual ela. respondido. Comemorei com um bolo também na corrida, foi bem legal. Que legal. Bom, vamos voltar aqui a falar desse teu começo na bicicleta, né? Desse começo da sua relação com a bicicleta. A Gil falou aqui para mim mais ou menos isso também, né? Ela evitou a bicicleta, ela não curtia porque, né, com o pai dela e tal, aquela coisa da bicicleta tá na sala, tem peça de bicicleta para todo quanto é lado, na garagem, o assunto, medalhas, troféus. No teu caso era parecido, né? Com o Avancini foi assim, só que o Avancini acabou caindo assim, ele curtiu num primeiro momento, mas você disse que andava pouquíssimo, que você eventualmente até não queria muito, porque havia essa expectativa, né, que os pais depositam sobre os filhos. E um dia você vai ver isso. Tomara que você não deposite todas as suas fichas nas suas expectativas na vida dos seus filhos, mas isso por mais que a gente fale, a gente tem as nossas expectativas, né? Eu tenho duas meninas, inclusive uma Nina, né, que tem metade da sua idade, um pouco menos, mas o que você acha olhando agora, você já é uma mulher, né? Você já é uma adulta, olhando para a maneira como os seus pais abordavam esse assunto, e talvez você tenha exemplos aí também de amigas suas ou de outras pessoas que você conheça, que tem pais que são muito bons ou fazem alguma coisa ou trabalham, às vezes não é nem para você fazer esporte, né? Às vezes o pai é advogado, ou o pai é dentista, ou a mãe é dentista, olha, você vai ter que ser dentista, ficam de alguma maneira eh, forçando a barra, né? Como é que você enxerga hoje isso, essa relação, né, dos pais, aí pode falar dos seus, se você quiser, mas você pode generalizar, com relação a depositar nos filhos ou insistir ou forçar de alguma maneira que os filhos sigam um determinado caminho? Meus pais, eles nunca me forçaram a seguir nenhum caminho, nem em relação à bicicleta, muito menos em trabalhar com bicicleta, porque eu acredito que eles viam essa possibilidade de trabalhar com a bicicleta, mas só em relação com um negócio, como é o caso deles, que eles têm uma loja de bicicleta. Isso acaba que é um comércio, né? Um trabalho bem estressante e exigente. Então, minha mãe nunca me pressionou para eu trabalhar com a bicicleta, mas eles sempre quiseram muito que eu pedalasse. Por a bicicleta ser um amor deles, e eles gostarem tanto de pedalar, eles queriam tentar passar isso para mim e sempre me incentivavam, talvez eles me incentivavam demais a pedalar. E eles queriam tanto que eu pedalasse que acabava que eu não queria pedalar, eu queria fazer uma outra coisa como qualquer outra menina da minha idade fazia, e eu não queria pedalar, por mais que
Se uma colega minha fosse pedalar, eu iria pedalar com ela, mas eu não, sabe, eu não queria pedalar, talvez porque eu queria ser o do contra, entendeu? Eles queriam que eu pedalasse, então eu não pedalava. Então, eu acredito que o incentivo dos pais aos filhos, principalmente o esporte, tem que ser da forma mais natural e discreta possível e de preferência com um amigo. Que foi assim que comecei a pedalar. Eu só comecei a pedalar quando minha mãe me colocou para pedalar com as minhas amigas e a gente foi ali se divertindo. Tem que ser uma diversão para a criança, levar ela para um pump track, chamar os colegas dela e se divertirem ali como se eles estivessem brincando num parquinho, só que em cima da bicicleta. Então, a tua infância, você andou de bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta, como você falou lá nas alamedas do shopping, mas a bicicleta não fazia parte da sua vida, você não ia nem brincar com as amigas. O teu negócio era, como eu falei, né? O balé, o vôlei, a natação. Você não tinha uma relação com a bicicleta como algumas pessoas têm. Aí eu vou falar o privilégio, né? Porque eu acho que a bicicleta é fantástica. Tem o privilégio de ter, né, da bicicleta fazer parte do dia a dia, que seja para se locomover, para ir para a escola, como já passaram muitas pessoas por aqui, que usaram e usam a bicicleta também como um meio de locomoção, um meio de lúdico, né, de se locomover, de fazer um esporte. Sim, meus pais até me incentivaram na época de ir para a escola de bicicleta. Eu acabei indo algumas vezes para a escola, sim, mas eu acabei parando porque eu queria fazer, eu sempre quis, eu não queria me destacar. E se eu fosse para a escola de bicicleta, todo mundo ficava olhando minha bicicleta na frente da escola. Eu era a única que ia de bicicleta. Eu queria ser só mais alguém ali, sabe? Tentar ir de carro e, sabe, não me destacar muito. A Nina, minha filha, ela vai para a escola 3, 4 vezes por semana pedalando. Ó, que legal! É, ela tem 7 anos, né? Eu vou ao lado dela a pé, não dá para eu ir ainda de bicicleta, porque eu preciso ficar mais atento. Mas ela, de fato, é a única pessoa que eu vejo no horário dela que vai pedalando, menino ou menina, que vai pedalando para a escola. Inclusive, a partir do ano que vem, eu pretendo deixar, porque eu volto carregando a bicicleta, né? E a bicicleta dela vai crescer, vai ser uma bicicleta maior e eu não vou mais conseguir carregar a bicicleta e não dá para pedalar, né? Então eu estou pensando em deixar a bicicleta lá no ano que vem, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu, eu quero pegar um pouco de dicas aqui com você para saber se de repente ela está indo para a escola de bicicleta mais para me agradar ou se ela está indo porque ela gosta. Eu não forço, né? Eu pergunto se ela quer ir a pé, de bicicleta, de patinete, eu levo ela de bicicleta, né? Porque eu só ando de bicicleta. Mas por isso que eu também te fiz essa pergunta. Agora, uma reflexão aqui que algumas pessoas já me disseram, não que passaram por isso, pelo que eu me recordo, mas alguns pais, né? Muitas vezes a bicicleta, quando o pai treina, compete e tal, a bicicleta acaba significando para a criança aquele momento que o pai ou a mãe não estão. Então, né, porque a bicicleta é muito legal, a bicicleta é uma maravilha para quem curte. Agora, ninguém vai fazer uma meia hora de uma pedalada, né? Se vai treinar. Ninguém vai e volta em meia hora, né? Não existe isso. Você vai pelo menos uma hora e mesmo assim, raramente. Você vai fazer 2 horas, talvez, né? As mães e os pais que treinam para o Ironman vão fazer 4, 7 horas de bicicleta e por aí vai. Eh, Será que no teu caso aconteceu isso também? Será que quando os teus pais saíam para pedalar, existia isso de você ficar algumas horas sem eles? Ou você querendo teu pai, mesmo que você tivesse com a sua mãe, e seu pai, filho, eu vou pedalar hoje no domingo, só que teu pai chegava ao meio-dia, morto, cansado. Rolava isso na sua família? Eu não sei, eu não tenho nenhuma memória de algum momento em que meus pais saíram para pedalar e me deixaram sozinha. Eu acredito que a única memória que eu tenho é deles indo trabalhar na loja e, querendo ou não, o trabalho deles era com a Está bicicleta. associado à Então, bicicleta. eu acredito que isso pode estar associado aos momentos que eles iam trabalhar. Ah, legal. Tá bom. Bom, eh, você queria ser astronauta, você passou aí, passou não, né? Você fez essa competição aí e foi medalha de bronze.
Fora isso, você ainda não tinha parado para pensar se você ia ser veterinária, médica, dentista, ser não, né? Cursar, né? Ou uma faculdade de administração, direito, o que quer que fosse. Você nunca tinha parado para pensar nisso até você começar a pedalar e ter resultados e aí eventualmente pensar que você poderia ser uma ciclista profissional. É isso? Eu sempre quis ser uma coisa de grande. Então, se eu fosse ser uma atleta de ginástica, eu queria ser uma atleta importante. Eu queria alguma coisa com vôlei, tipo, eu queria fazer alguma coisa de grande, descobrir alguma coisa no aspecto científico, ir para a lua, entendeu? Eu queria fazer uma coisa grande. Mas até antes de eu começar a pedalar, eu pensava em fazer faculdade ou de física ou de ciências. E eu imagino que você seja boa nessas duas disciplinas. Ó, eu era, mas hoje em dia não mais. Porque porque tá em italiano, é isso? É, na verdade eu nem tenho mais ciências na escola, porque Ah, o curso que eu escolhi nas escolas italianas, você escolhe uns cursos a partir de determinado ano. E eu acabei optando por um curso onde não tem as matérias de ciência. mas não porque você quis. Enfim, Eu foram optei esse outras. curso eu vou ser sincera com você. Eu optei esse curso porque eu já pedalava nessa época, onde eu ia optar o curso, e todo mundo falava que ele era o mais fácil, então eu escolhi por causa disso. Agora, enfim, os seus títulos todos, essa tua carreira meteórica, né? Não sei se a gente pode falar assim, se você gosta, mas você começou faz pouco tempo e com certeza você leva jeito para o negócio, né? Ah, mas a decisão de você ir para uma escola, meu, completamente fora da caixinha, vou estudar na Itália, teus pais estão investindo em euros ou em dólares, você escolheu um curso um pouquinho mais leve em termos de dedicação para que você possa. Foi alguma coisa que vocês chegaram em algum momento ali num jantar e falaram, bom, Nina, agora acho que a gente tem que pensar nisso. É, eu acho que é legal, você pode arriscar ser uma ciclista profissional. A gente tem hoje alguns exemplos no mountain bike, principalmente, né, porque o ciclismo de estrada ainda está anos-luz atrás do mountain bike no Brasil, mas hoje dá para perceber essa luz no final do túnel, né? A minha própria conversa com o Alex faz poucas semanas, teve um ouvinte que me escreveu isso, falou, cara, esse é com certeza o Alex, ele tá sendo um reflexo do legado do Avancini, porque, e a gente fala do Avancini, né, mas a gente poderia falar lá atrás já do que a Jaqueline Mourão construiu, que já passou por aqui, né, não sei se você a ouviu, tem que ouvir ela. Eu gravei com ela antes dela voltar para o mountain bike, e ela não voltaria. De repente ela volta para o mountain bike, tem todo aquele sucesso, então gravei com ela duas vezes, mas ela foi uma desbravadora do ciclismo, do mountain bike, aqui no Brasil e especificamente aí em Minas, né? Mas voltando ao assunto da profissão, voltando ao assunto do Henrique Avancini e do Alex, você vê pela conversa com o Alex, eu não sei se você percebeu isso, né? Porque você me disse que ouviu. Assim, ele sabe muito bem onde ele está, a impressão que a gente tem. Ele tá muito certo com a idade que ele tem, né? Sabendo o que ele sabe, eu acho que ele está muito certo. E ele já se posiciona de uma maneira que tem reflexos aí do Avancini, porque o Avancini é a nossa referência, mas de outros atletas profissionais, de outras modalidades, quando são jovens, né? Se inspiram nos mais velhos e mais experientes e que abriram as possibilidades. Como é que foi essa transição ou essa transição? Como é que foi essa decisão de você com a sua família, né? Porque eu entendo que tenha sido uma decisão de vocês três. Tipo, olha, então vamos, Nina, vamos arriscar, vamos ver como é que a gente faz para estudar. Você mesma me disse que não sabia, né, que existia esse curso na Itália e remoto e tudo mais. Queria que você falasse um pouco desse momento da decisão, do que a gente vai fazer, que caminho que eu vou seguir, você, Nina, para os próximos anos da sua vida, numa idade que a gente tem que decidir o que a gente quer ser quando crescer, né? Infelizmente é assim que o sistema funciona. Foi uma decisão bem difícil, mas foi uma decisão progressiva. Ela aconteceu a partir de vários momentos. Eu estava numa rotina
bem cansativa, já fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu acordava todo dia ali, por volta mais ou menos das 5, estudava, ia para a escola, ficava na escola o dia inteiro, até 4 horas da tarde, voltava para casa e ia treinar. Ou eu normalmente ia para uma subida aqui perto, que tem aqui perto de casa, para fazer meus intervalos, ou para fazer qualquer outro tipo de treino. Mas eu sempre terminava o treino de noite. E no início era divertido, eu gostava daquilo, eu pedalava, eu não me importava. Mas chegou um momento que eu comecei a ter mais treinos de bike, eu chegava a ter 3 horas de treino num dia, então eu tinha que fazer 1 hora de manhã antes de ir para a escola e 1 hora de, ali 4 horas da tarde, quando eu tinha voltado, e 2 horas de tarde. Então começou a ficar muito cansativo e eu percebi que era realmente aquilo que eu queria para mim. Então, em momentos na escola mesmo, eu querendo um jeito de encontrar uma solução para o que eu ia fazer ali. Eu não queria estar ali dedicando todo aquele tempo que eu estava a uma aula que eu realmente não estava mais me importando com aquilo. Eu queria pedalar, eu queria poder treinar, eu queria fazer meus treinos para evoluir o máximo possível, porque eu tinha decidido e tinha percebido que era aquilo que eu queria para mim. Então, estava muito difícil, eu estava procurando uma solução, até que algum dia, em algum momento na escola, assim, querendo sair para treinar, querendo encontrar, sem gostar de estar ali naquele ambiente, naquele momento, eu pensei, será que não existe uma escola online na Itália que eu possa estudar? Porque minhas mães e meus pais, as únicas exigências assim que eles faziam para mim em relação à escola era que eles não queriam que eu perdesse essa bagagem do italiano. É uma escola italiana e eles acreditam que essa parte da formação italiana é muito importante. Então, se eu fosse para uma escola brasileira ali, às vezes com uma carga horária normal, que não fosse de tempo integral, eles não iriam gostar. Eles realmente queriam que eu continuasse com aquela bagagem italiana. Então, eu tive essa ideia, eu comecei a pesquisar, eu comecei a entrar em contato com as escolas. Eu lembro de um momento que na escola mesmo, ali no intervalo, eu fui fazer uma ligação com uma moça de uma escola na Itália. Eu fiquei super tensa, porque era a primeira vez, praticamente, que eu ia falar em italiano com uma pessoa que não sabia falar português e praticamente o meu futuro ali dependia daquilo. Eu tinha que conseguir fazer aquela ligação bem e tal para a minha escola online funcionar. Eu falei com minhas colegas isso, todo mundo achou loucura, tipo, nunca que eu ia conseguir uma coisa dessas, mas eu fiquei meses pesquisando isso até que eu encontrei a escola que eu estudo hoje em dia. Eu conversei com eles, conversei com minha escola e a gente conseguiu realizar aí essa transferência. Foi uma coisa muito feliz para mim e eu me lembro de momentos em que eu estava fazendo intervalo assim, super cansada depois da aula, já estava anoitecendo e eu pensei assim, eu só preciso aguentar isso por mais 2 meses, porque daqui 2 meses eu ainda não tinha concretizado tudo, mas eu sabia que eu ia conseguir. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. Como, quando, de que jeito, em que escola, eu não sabia, mas eu ia conseguir. E eu fico muito feliz aí por hoje ter conseguido. Eu, tipo, se eu paro e penso realmente o que eu fiz foi loucura, eu não sei como eu fiz isso, mas deu certo e hoje em dia eu posso dedicar aí a maior parte do meu tempo ao que eu mais amo fazer, que é pedalar e treinar. Aonde você quer chegar pedalando? Eu quero conseguir incentivar o máximo de pessoas possível a pedalar, porque isso com certeza transformou minha vida e eu quero que transforme a vida de outras pessoas. É um esporte maravilhoso e eu quero poder levar isso para minha vida. Eu quero fazer isso pelo maior tempo que eu conseguir. Viver da bicicleta, ganhar dinheiro com a bicicleta, na sua perspectiva hoje, é uma realidade tangível? Você ainda não consegue ter essa noção? Porque o esporte, né, não sei se você enxerga isso, mas eu posso dizer com bastante propriedade, falando aqui como
um cara que tem idade para ser teu pai, né? O esporte no Brasil, infelizmente, ele não é valorizado como ele deveria, né? Não sei se você tem essa noção. A gente depende de iniciativa privada, a Bolsa Atleta, felizmente, funciona, ah, mas a estrutura, de uma maneira geral, no nosso país, ela é muito deficitária, né? Ah, aliás, para quem tem interesse nesse assunto, faz poucos episódios também. Poucos episódios, não, foi no episódio passado com o Ricardo Capriotti, um jornalista super experiente. Ele fala um pouco sobre o que ele acha do esporte no Brasil. Mas viver do esporte é complicado. O triatlon está passando, não sei o quanto você acompanha o triatlon, mas o triatlon está passando por um momento aqui no Brasil já faz algum tempo, mas assim, agora rolou aí muitas discussões online e tudo mais sobre o triatlon profissional brasileiro, né? A gente tem algumas pessoas que estão indo para Paris, que estão nessa fase olímpica, né, na idade, que estão na categoria olímpica, e depois a gente tem para o outro extremo as pessoas que estão tentando viver e que vivem das provas longas, notadamente o Ironman, que é a prova mais famosa de triatlon do mundo. E não sei se você sabe, né, que no Brasil a gente tem uma prova em Florianópolis super famosa, já faz 20 e poucos anos, mais velha do que você. Meio que um consenso entre ex-atletas profissionais e atletas profissionais e pessoas ligadas é que o esporte profissional no Brasil para o triatleta de Ironman, ele está minguando, né? E que é uma pena, porque é um esporte tão legal, um esporte que já tem uma maturidade o suficiente e que ele não está dando certo no formato que está, né? E aí há essas discussões. Enfim, voltando para o ciclismo, voltando para o mountain bike. Você acha que dá para viver? O que você já conversou também com seus pais? O que você observa dos seus colegas de profissão, as pessoas que estão nas categorias já mais velhas, para pessoas mais velhas, né, que você ainda está na júnior? Enfim, queria que você falasse um pouco dessa tua perspectiva de viver do esporte. Eu acredito que sim, é possível. Hoje em dia a gente tem vários exemplos disso. Tem o Avancini, com certeza, ele foi um pioneiro. No meu time, eu vivo o exemplo desses, que é o Alex e o Gustavo, que são duas pessoas incríveis, que hoje conseguiram isso, hoje vivem 100% do esporte. E é uma realidade possível, eu tô no caminho dela. Hoje em dia eu tenho vários apoios aí que com certeza me ajudam muito, dos apoios do Bolsa Atleta, agradecer aí a Prefeitura de Nova Lima, de Minas Gerais e também o Bolsa Atleta Nacional. E com certeza a Specialized também, ela ajuda muito nesse quesito. Eu acho que isso evoluiu muito ao decorrer dos últimos anos. Antigamente isso não era tão possível. Eu me lembro ali de quando eu era pequena e que eu estava nas corridas com os meus pais, e as poucas memórias assim que eu tenho, dá para perceber que era um esporte bem mais amador do que é hoje em dia ali. Eu lembro que a Priscila Benício andava muito bem na época. Ela era uma atleta das lojas dos meus pais, mas ela não recebia salário, ela só recebia um apoio ali da loja, com equipamento e tudo, mas mesmo assim ela conseguia viver disso e ter uma vida relativamente adequada ali. Mas hoje em dia você vê que a maioria dos atletas recebe alguma coisa e está conseguindo viver do esporte. Então eu acredito que o mountain bike só tem a evoluir aí no cenário nacional. Eu acho que é uma pena em relação ao triatlon. O triatlon é um esporte que exige tanto do atleta e realmente para o atleta conseguir ter uma profissão paralela enquanto ele treina para o triatlon é praticamente impossível, é muito difícil. E eu acho que isso é uma pena, mas eu espero que ele consiga melhorar, igual eu acredito que o mountain bike só vem crescendo aí no Brasil. A Marcela Lima falou aqui há, há alguns anos, né? Não lembro quanto tempo faz, uns 2 anos, 1 ano e meio. Ela falou aqui da importância que ela dá para o estudo, né? Ela continuou estudando, eu não lembro exatamente agora os detalhes, mas ela falou que ela fazia curso de inglês e tal, ela estava se preparando também para a vida, e ela disse que achava isso muito importante, né? Para
a formação dela como um ser humano, como uma mulher, não como necessariamente apenas uma ciclista. Você tem algum plano futuro já para o curto prazo? Você vai terminar, não sei se é segundo grau lá na Itália, né? Mas digo, você vai terminar a tua escola e você vai querer sim ingressar num curso superior? Você já tem isso pensado? Ó, inicialmente eu quero dedicar ao esporte, igual eu tô dedicando hoje em dia. Eu, na minha escola na Itália, tem um ano a mais, e para eu entrar nessa escola online eu também precisei atrasar um ano. Então ainda faltam, sem contar com esse, 2 anos para eu terminar a escola. Eu vou terminar a escola ali com os 19 anos. 19? É, de 19 para quase Para 20 20. anos. E então, eu ainda não tenho nenhum plano certo para isso, mas eu quero dar foco no esporte e no treino. Se possível, eu gostaria de continuar, talvez fazendo uma faculdade online da Itália, porque nessa escola eu não vou poder fazer vestibular no Brasil, porque eu não vou ser formada no Brasil, eu só vou ser formada no exame de estado da Itália. Então, se eu for continuar, eu pretendo fazer uma faculdade online de lá. E eu vejo a possibilidade de fazer educação física, é a que eu mais vejo possibilidade hoje em dia, é a que eu mais gostaria, mas eu ainda tenho muito tempo para pensar nisso. E hoje em dia eu quero dedicar às línguas, porque há línguas aí como o inglês, espanhol e italiano está sendo muito importante, muito útil na minha vida. A gente encontra com vários atletas de outros países e poder conversar com eles, conversar tranquilamente com eles é muito bom, é sempre muito divertido você conseguir ter uma conversa, sabe, sem ficar pensando no que você vai ter que falar, conseguir conversar naturalmente. Claro, é sempre bom falar outras línguas, né? Ou outra língua. Quando que foi que você acreditou, você, Nina, acreditou que você tinha o que é necessário para tentar uma carreira como atleta? Eu acredito que foi quando eu entrei para a Specialized. Ali, mais ou menos, quando eu entrei, eu tinha duas possibilidades. Ou eu, quando a gente estava conversando com o Henrique, eu podia realmente seguir essa carreira e entrar para a Specialized. Ou então eu poderia continuar ali correndo pela loja dos meus pais e simplesmente pedalando. Mas foi uma decisão que eu tomei junto com a minha família e eu decidi tentar. Eu decidi, inicialmente, quando eu comecei a pedalar, eu não queria trazer isso como profissão. Eu não via como eu poderia ter isso como profissão na minha vida, mas aos poucos ali eu fui me apaixonando sempre e gostando mais, cada vez mais. E realmente hoje em dia eu vejo isso como algo, eu não vejo eu acredito que a melhor vida para mim é com certeza a vida que vai me deixar mais feliz. Eu amo ter essa vida que eu tenho hoje e é uma vida perfeita que qualquer um, para mim é um sonho para qualquer um. E eu acredito que sim, é possível. E foi mais ou menos, eu comecei a realmente acreditar nisso quando eu entrei para o Specialized ali em 2022. E Henrique, aqui só fazer aqui um aviso, não é Henrique Avancini, né? O seu Henrique, seu É, treinador, né? Que é o treinador da Specialized, que é seu treinador até hoje. Não precisa entrar em detalhes, mas quando você aceitou entrar para a Specialized, você assumiu esse compromisso com eles de que você iria se dedicar no nível que você está se dedicando, claro, porque os resultados a gente sabe que eles vêm normalmente depois de muita dedicação, mas você tem algum compromisso em seguir essa carreira ou não? Você pode. não, Ah, tá. não. É uma equipe de desenvolvimento. O objetivo deles é sempre desenvolver atletas. A gente sabe que nem muitas vezes dá certo. Então, o objetivo deles é para formar pessoas, porque o esporte é lindo, se ele não vai formar atletas, ele forma pessoas maravilhosas. E eu acredito que esse é sempre o melhor caminho. E o que vai acontecer com a nossa vida é o que é realmente para acontecer. Se num futuro distante acontecer alguma coisa que me impeça de se tornar atleta, é porque
esse era meu destino, esse era meu dever e provavelmente seria isso que realmente era melhor para mim. E hoje em dia eu acredito que ser atleta é com certeza o melhor caminho e eu dedico o meu máximo para isso, mas isso não quer dizer que talvez esse seja realmente o melhor caminho. Então, a Specialized sempre tem as portas abertas para todas as possibilidades e para formar as melhores pessoas o possível. Eu imagino que a estrutura da equipe seja bem legal, né? Principalmente para sua idade, né? Porque vocês estão aí também numa fase ainda de formação e é uma marca super competente, né? Uma das melhores aí, com certeza, do mundo. Parabéns, né, por você ter conquistado esse mérito, esse título. Quando você assinou com eles, você ficou muito feliz. Com certeza. Que legal. É, bom, você está numa ascendente na sua carreira, né? Eu imagino que você enxergue dessa maneira também. A gente tem, né, às vezes, umas coisas que a gente quer melhorar e tal, mas eu queria que você falasse um pouco você mesma sobre o que você acha das suas performances e, e como o que você está fazendo para melhorar, né? Para acertar no que você está acertando e para corrigir as imperfeições para que você vá subindo cada vez mais nesse ranking mundial. Eu acredito que ainda tem muito a melhorar, principalmente porque o nível aqui no Brasil, principalmente na minha categoria, que é a júnior feminina, ainda está ainda tá bem distante do nível do cenário europeu e mas a gente consegue ver que tem uma melhora disso, principalmente porque agora nas Américas tem muitas atletas boas, umas atletas chilenas, atletas dos Estados Unidos, do México, muitos países aí estão que antigamente não estavam não eram tão grandes potências assim, digamos. Hoje em dia eles estão vindo com uma base bem mais forte. O Brasil também com certeza vai tá melhorando e está indo no caminho, mas a gente ainda está bem distante do nível da Europa. A Europa ela é mais velha que o Brasil, então ela com certeza está alguns anos na frente, mas a gente está no caminho certo. Só temos que continuar que uma hora o Brasil também vai chegar como no nível da Europa e conseguir ter atletas aí para igualar nas disputas. A gente já está no caminho, já teve o Avancini, tem o Alex vindo aí agora, tem no feminino aí a Gil também, e que está vindo aí também com uma crescente, teve a Raíza e teve todas as outras atletas que estão aí sempre nessa busca de elevar o nível do cenário nacional. E eu imagino, né, você citou o Avancini aqui de novo, eu imagino que o fato do Avancini ter chegado lá e ter conseguido o que ele conseguiu, sempre seja citado ou lembrado, né, por vocês e pelas pessoas que falam sobre o mountain bike, porque se ele chegou lá, é aquela história, né? Se ele chegou lá sendo brasileiro, comendo o arroz e feijão que a gente come, o pãozinho de queijo que a gente come, e treinando aqui no Brasil, teoricamente é possível para qualquer outro que se candidate e que queira chegar lá, né? Ele ficou muito tempo tentando, aí ele ficou mais de 10 anos tentando. Eu acho que todos os brasileiros têm uma admiração enorme por ele, porque o que ele conseguiu realmente foi um feito muito grande e ele abriu portas para muitas pessoas. Então, agora tá vindo aí o ciclismo feminino, teve a Raíza que deu ali o primeiro passo, antes da Raíza teve a Jaque, teve a Vivi, teve várias ciclistas aí, tá vindo agora a Gil, alguma logo logo vai estar vindo eu, vai estar vindo as outras meninas. Daqui a alguns anos vão estar vindo outras meninas que muitas vezes hoje em dia ainda nem começaram a pedalar e vai evoluindo o ciclismo até 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 para acontecer para evoluir. Você, eu vi acho que era não sei se foi no teu Instagram, se foi no Instagram do pedal.com.br, que você tá numa gangorra balançando, ficou muito engraçado aquele vídeo, você falando numa gangorra, né? Gangorra não, balanço, perdão, num balanço, aquele balanço de parquinho, você ficou num balanço balançando para lá e para cá e falando, né? Vestida de ciclista.
E você falou que a tua equipe é uma equipe muito divertida. Eu queria que você falasse isso. O que é uma equipe divertida? O quão sério que é, porque eu sei que é sério, óbvio, vocês não estão lá brincando, mas como é que é essa questão da diversão? Porque a gente não ouve outros atletas falando isso, eu nunca ouvi, né? Você não ouve o Neymar falando, olha, minha equipe aqui é muito divertida, eu não sei nem que time que ele joga mais, mas o meu time aqui é muito legal, divertido, né? Eh, Aonde que está essa diversão e quando que a coisa fica séria, quando é que a coisa é divertida? E eu estou perguntando isso porque eu queria entender um pouquinho, eh, como é que é uma equipe de formação, né? Como é que o quão sério que eles exigem de vocês, porque você, ao mesmo tempo que já é uma mulher, você ainda está numa formação, tanto física quanto emocional, psicológica, e você está entendendo ainda o esporte, né? Para que uma equipe de formação não gere um reflexo em você e nas outras pessoas da equipe, de tipo, meu, estão cobrando demais, eu vou pular fora, né? Isso aqui não estou afim de ficar sofrendo, né? Entre aspas, apanhando completamente entre aspas, né? Porque, cara, eu tenho 17 anos, eu tenho outras coisas para fazer da vida. Estou aqui fazendo enfim, estou jogando aqui algumas coisas para você refletir. Quanto que é divertido, o que significa essa diversão e quando que é muito sério? Eu queria que você falasse um pouco disso de uma equipe de base. A nossa equipe, eu não considero, eu considero ela além de uma equipe, é uma família, tá todo mundo unido, tanto nos bons momentos quanto nos momentos mais difíceis. Todo mundo, o fato de divertido numa família, a gente é uma família que está ali para concluir um propósito de tentar incentivar o máximo de pessoas o possível a pedalar e conseguir ter ali a melhor performance nas corridas. Para isso, a gente. Como, como que eu posso? A gente sempre se diverte em todos os momentos, tantos. A gente tenta levar todas as situações da forma mais leve possível. Todos os meninos ali, o Alex, o Gustavo, o Eike, o Bravinho e o Nogueira, estão dispostos a ajudar, tá todo mundo disposto a ajudar. É uma família muito unida que sempre vai brincar com você, vai te zoar, mas vai te ajudar, todo mundo que é o melhor. Mas realmente, quando a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é estar ali na corrida, eu acredito que a concentração ela é muito importante. E nessas horas a gente concentra o máximo possível para conseguir entregar o nosso melhor. Você tem apoio psicológico lá? O Henrique, que é nosso treinador, ele ajuda muito nessa questão, mas eu também faço um apoio com o. Esqueceu? Esqueci. Mas você tem um psicólogo, uma psicóloga, você tem? É isso? Tem. Tá. Ele é um psicólogo do esporte. Eu fiz, acho que umas 2 sessões com ele. Ele foi muito bom e de vez em quando eu faço sessões com ele. Tá. Você, ah, eu não sei se no mountain bike isso é falado, mas já é sabido que hoje em dia, para o atleta viver do esporte como um profissional ganhando um salário, representando marcas, representando um país, ele precisa ter outras habilidades além da habilidade física, além enfim, de todos os atributos que envolvem o esporte, né? Que é saber se comunicar, e você, claro, está se comunicando, obviamente, super bem, né? Eu tinha até a impressão de que você, enfim, que você se comunicaria mais, talvez, com uma criança de 17 anos, uma jovem de 17, criança não. Mas eu tô achando você muito eloquente, como eu achei também o Alex, né? E você, você se prepara para também ser uma atleta que... Eu vi que teu Instagram, né, que foi que eu fui até o começo, é bem pouco utilizado, né? Você tem poucos posts e tal, você, enfim, tem lá a sua presença, mas ainda tem poucos seguidores e tudo mais. Você
entende dessa mesma maneira que você também vai ter que ser hábil ou vai ter que ter alguém para fazer isso para você? Você vai ter que desenvolver também essa habilidade ou se preocupar com isso, de também saber se vender, saber se posicionar para que você chame a atenção do seu público, dos seus fãs, que chame a atenção sua, para que, consequentemente, as suas marcas, os seus patrocinadores também tenham essa atenção. Queria que você falasse um pouco a esse respeito, como é que você se prepara nesse sentido também para ser uma atleta profissional. Sim, eu tenho um pouco de dificuldade de me comunicar. Eu, às vezes, agarro no que eu tô falando, porque eu tenho, eu tenho dislexia, então eu me confundo um pouco na hora de formar frases. Eu tenho dificuldade nessa questão de, tipo, de explicar o que eu tô querendo dizer. Aham. Então, às vezes eu agarro assim, eu encalho, eu não consigo explicar o que eu tô pensando. Isso é bem difícil para mim, mas eu tô melhorando. Com certeza uma coisa muito importante. Você precisa conseguir explicar, você passar a sua palavra para as pessoas, passar palavras bonitas que vão incentivar as pessoas, vão fazer elas crescerem. Isso é muito importante o que você fala. O Instagram também é uma forma de divulgação, é uma forma de falar e uma forma das pessoas te ouvirem. Então, você tem que saber usar ele muito bem para conseguir mostrar a melhor energia para as pessoas e passar realmente aquela informação ou então aquilo que você quer passar. Eu realmente não sou muito boa nisso, eu quero melhorar. Eu também estou me dedicando a isso para melhorar ao máximo e conseguir transmitir melhor aquilo que eu estou pensando para os ouvintes, porque isso é realmente uma coisa muito importante. A tua mãe ou teu pai te ajudam nesse aspecto? Sim, quando eu era menor, eu fiz várias aulas com uma fonoaudióloga que a escola recomendou, mas ultimamente eu não tenho. Eu tenho treinado mais na prática, em realmente conseguir expressar aquilo que eu quero dizer. Uhum. A tua mãe andou viajando com você, né? Porque eu descobri que você existia. Eu não consigo prestar atenção em tudo, eu sempre digo isso. Eu descobri os seus resultados através do canal Bike na Lama, com os vídeos que sua mãe filmando mandava pro canal. E sua mãe tem sido, então, uma grande parceira e incentivadora também, né? Nas viagens e talvez te dando conselhos para a vida, né? Mas principalmente como você deve se comportar. Como é que tem sido a relação de vocês desde então? Sim, a minha mãe, ela adora o esporte, ela adora estar ali incentivando, ela adora estar nos eventos. Ela gosta muito, ela conhece várias, ela sempre esteve nos eventos, então hoje em dia eu acredito que ela está nos eventos de outra forma, como mãe de atleta. Antigamente ela ia para os eventos como para trabalhar, como expositor, e ela não prestava tanto atenção nas corridas ali, no que realmente estava acontecendo. Então, hoje em dia, ela presta muita atenção nisso e ela com certeza se diverte muito estando ali. É uma coisa que eu vejo que ela gosta de fazer, ela gosta de estar ali, ela gosta de estar com o pessoal e estar se divertindo ali nas corridas dos eventos. Qual que é o lado ruim de ser uma atleta profissional? Você já experimentou alguma coisa que você falou, isso aqui não é tão legal, mas todo o resto é legal, então vale a pena. Você já teve algum momento assim que você descobriu alguma coisa que não era talvez como você imaginou que fosse? Eu acredito que toda profissão tem seus lados bons, tanto seus lados ruins, mas realmente a vida de um atleta profissional é uma vida invejável, digamos assim, porque você conhece vários lugares, você conhece muitas pessoas, você faz experiências incríveis, você pedala e é com certeza maravilhoso, mas digamos que você fica pouco tempo em casa. Por exemplo, esse ano eu fiquei mais tempo viajando do que em casa. Isso, eu realmente gosto muito de viajar, eu gosto dessa vida, eu gosto de tudo que eu estou vivendo, mas para algumas pessoas pode afetar, algumas realmente você não tem, peca um pouco ali talvez o convívio social, o tempo com sua família,
Eu fico muito feliz da minha mãe estar aí me acompanhando nessas viagens, mas realmente às vezes eu não consigo passar tanto tempo com as outras pessoas da minha família. Mas para isso aí eu tenho minha segunda família, que é meu time, que está comigo em todos os momentos. E para mim é simplesmente incrível. Eu sou muito grata por tudo isso. Quando foi a última balada que você foi? Ah, eu acho que eu nunca fui. Nina, nunca é? É, porque eu, eu nunca gostei dessas coisas. Quando eu estava na escola, eu sentia que eu não me encaixava ali. Eu não conseguia encontrar algo. As pessoas não gostavam das mesmas coisas que eu, assim. Parecia que eu não me encaixava naquele lugar, eu não me sentia bem ali, eu não me sentia em casa. E aqui no ambiente da bicicleta, eu com certeza encontrei minha casa, eu encontrei meu lar, eu me sinto completamente à vontade, eu me sinto em casa. E eu realmente nunca gostei dessas coisas. Você já chegou alguma vez para os teus pais e falou assim: "Puxa, pais, pai ou mãe, né? Por que que vocês não me incentivaram mais ou não me forçaram a começar a pedalar de verdade, né? Não andar de bicicleta mais cedo e tal?" Você já chegou a pensar nisso ou para você foi no tempo certo? Eu acredito que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. Então, para mim aconteceu na hora que tinha que acontecer. Se aconteceu com aquela idade, naquela hora, era porque ele era o melhor momento para mim e que antes eu estava descobrindo a vida, eu estava aprendendo coisas que seriam úteis agora no momento em que eu estou pedalando. E eu até lembro de um momento em que foi um evento da loja, onde a Priscila Benício participou. Eu pedalei e várias outras meninas, crianças, pedalaram também. Foi até uma tentativa dos meus pais de incentivo ali de eu começar a pedalar. E nesse evento, a gente pedalou com a Priscila. E no final do evento, eu tinha me destacado entre as outras meninas no pedal. A Priscila falou para mim: Olha, você vai ser a futura Priscila Benício e tal. E todo mundo falou: Nossa, que legal, não sei o quê. E eu achei aquilo legal na época. Eu pensei: Nossa, será que eu poderia ser tipo a Priscila, tipo essa moça que tá aqui? E eu falei: Acho, acho que não. E só continuei ali, mas é interessante porque esses pequenos momentos assim são coisas que ficam gravadas na sua memória. Aí tudo acontece na hora certa, aconteceu na hora que precisava acontecer e realmente era o que era para acontecer, porque esses pequenos momentos assim super curiosos ficaram gravados na nossa memória para daqui a alguns anos eu entender o porquê daquele motivo naquele dia. Você lida bem com você está ganhando muito, né, e claro, é uma delícia ganhar, mas você lida bem com os seus as suas falhas, com as coisas que você percebe que por mais que você tentasse fazer de alguma maneira, seja no treino, seja numa competição, você não conseguiu? Você tem lidado bem com isso? Todo mundo sempre fica um pouco frustrado, é natural do ser humano, mas eu acredito que o importante sempre é você dar o seu melhor e você entender. Você tem que entender o porquê daquilo aconteceu. Não julgar e pensar, nossa, eu devia ter feito tal e tal coisa e eu podia ter feito e se não sei o que acontecesse, não é dessa forma que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar como uma coisa, como um aprendizado, como para uma próxima vez e entender realmente o porquê aquilo aconteceu e se satisfazer, ficar feliz com aquilo, porque se aconteceu daquele jeito, era para acontecer naquele momento e aquilo com certeza foi um aprendizado se você vai levar pro resto da vida. E agora, querendo ou não, eu tô na júnior, uma categoria de base, então se eu ganhar, se eu perder agora, realmente não importa, não interessa. O que realmente interessa é o que vai acontecer daqui a 5 anos, quando eu estiver na elite. Então agora eu só tenho que agradecer a tudo que acontecer e levar de aprendizado para eu poder usar quando realmente importar daqui a 5, 10 anos. Você possui alguma habilidade que se destaca dentro
do mountain bike? De repente o Henrique já descobriu isso e fala, o teu pai ou tua mãe, Nina, você é tão boa nisso. Tem alguma habilidade específica que você tem maior destaque do que outras? Hum, Eu acredito que um pouco de tudo em geral. Eu sou uma pessoa bem calma, então eu consigo me concentrar para fazer o que eu estou disposta a fazer no determinado momento. Eu também sou muito confiante, então eu acredito que essas duas qualidades podem me ajudar muito na bicicleta em todos os sentidos, tanto nas partes técnicas quanto nas partes táticas ou então físicas. E o que que falta melhorar? Assim, o que que você está agora, né, nesse momento agora aqui no meio do ano de 2024, o que que você está se concentrando para melhorar na, no seu mountain bike para você continuar evoluindo ao longo aí desse segundo semestre? Eu acho que a gente tem que melhorar tudo, ainda tem um longo caminho pela frente, com tanto na parte física, técnica, psicológica, tática, em todos os sentidos, ainda tem muito que melhorar. Realmente, eu ainda estou bem distante do que eu quero alcançar e eu tenho que melhorar em todos os sentidos. Eu quero estar sempre entregando o meu melhor e com o maior carinho e amor e agradecimento a tudo que está acontecendo, seja bom, seja ruim, e continuando sempre feliz e grata, e que uma hora vai dar certo, uma hora vai chegar a minha hora, vai ser o meu momento e eu vou ter alcançado a melhor aí em todos os quesitos do nosso esporte. Esse você disse que é o primeiro podcast que você participa e, e você já tinha, né, passado pelo meu radar através do canal Bike na Lama e, e aí depois o meu amigo João Lucas me apresentou o teu pai e falou, olha, chama a Nina. É natural que, à medida que você vá conquistando cada vez mais títulos, né, e você agora já tem 2 medalhas de bronze no Pan-Americano, você vai chamando cada vez mais a atenção. Você já ganhou várias vezes. Eu imagino que, como você começou faz pouco tempo no esporte, né? Você não teve grandes títulos, ou você não veio da natação, que a pessoa ganha muitas medalhas quando é criança e tudo mais, né? Eh, esse sucesso que você tem hoje, que na minha opinião é um sucesso, seja uma coisa ainda nova para você. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Como é que é a tua relação com as vitórias? Já teve algum momento que, de repente, teu pai ou tua mãe, Nina, calma, né? Calma, porque você não é a melhor ainda. Ou você ganhou hoje, amanhã você não sabe se você vai ganhar. Como é que é a tua relação com a vitória e com esse sucesso, né? Agora você está aqui no Endorfina, não sei se isso pode ser considerado um sucesso, mas daqui a pouco você vai ser chamada para o MTB PES, daqui a pouco você vai ser chamada para outros podcasts e vai aparecer cada vez mais. Essa é a tua ideia também, né? Não que você queira isso, mas isso vai ser um efeito colateral dos teus resultados. Você está preparada para encarar essa fama, esse sucesso dentro das proporções da nossa modalidade? Eu acredito que as vitórias e as derrotas, elas dependem da corrida, dependem do cenário onde você estava. Eu tive vitórias onde eu não. Eu, eu fiquei feliz, não tem como você ficar triste quando você ganha, mas realmente não foi minha melhor corrida, não, eu não entreguei aquilo que eu almejava, e eu acredito que a felicidade ou então a tristeza a partir do seu resultado vai além da vitória e da derrota, porque se você ganhou, se você perdeu, isso não é uma coisa que está no seu controle. Isso depende muito de como que os outros competidores estão andando, depende se foi uma corrida, por exemplo, uma corrida com um nível mais baixo, uma corrida com um nível mais alto, ou então se você realmente entregou o seu melhor. Isso é que é o que está no seu controle. Então, a felicidade de verdade vem de você saber que você terminou ali a corrida entregando e fazendo tudo que você era capaz. Entregou ali o seu melhor, fez tudo que você podia. E eu espero sempre continuar olhando por esse lado, eu espero não me deixar influenciar pela ideia de ter que ganhar, ou então querer. Todo mundo quer ganhar, mas isso vai ser uma consequência. E
Hoje em dia, eu já tive várias conquistas, mas no cenário nacional, e eu não vejo elas como algo tão grande, porque realmente tem muito mais o que melhorar, tem muito mais o que evoluir, e o cenário atual aqui do Brasil não está tão, Desenvolvido. tão desenvolvido, então, nossa, me perdi. O cenário não está tão desenvolvido Então ainda sempre tem muito o que melhorar. e a gente estava falando do sucesso, né? E você acha então que você não, você está lidando bem com esses sucessos, com essas vitórias que você está conquistando? É uma coisa que te preocupa você se tornar famosa, né? O Henrique fala disso algumas vezes, né? Ele não gosta muito dessa história de ser famoso, de ir para as provas, né? Como ele ia e tinha que andar com segurança, a gente afastando, o pai dele ali sempre afastando as pessoas e tal, a irmã dele. Eh, você tem alguma preocupação com isso? Isso é uma coisa que você acha que você vai lidar bem ou você ainda nem parou para pensar nisso? Sendo sincero, eu não parei para pensar nisso muitas vezes, mas eu acredito que quando o sucesso vier, ele vai vir de forma gradual. E hoje em dia tem muitos atletas crescendo juntos no cenário nacional. Vem o Alex, vem o Gustavo, vem vários outros. Então eu acredito que o Avancini, ele realmente teve um sucesso enorme, porque ele foi o primeiro e ele foi o único. Então, com certeza para ele foi uma questão muito mais difícil do que vai ser para a gente. Para a gente tá vindo sempre com o incentivo dele e com os aprendizados dele. Então, querendo ou não, vai ser sempre um degrau um pouco mais fácil para a geração seguinte. Você falou, né, que o cenário não está tão desenvolvido, o cenário nacional da sua categoria e tal. Independente do resultado, qual foi a prova que mais significou para você até hoje? Hoje em dia eu estou muito feliz porque as primeiras corridas que eu competi foi tinham em média de cerca de 3 meninas, tinham muitas poucas competidoras, e hoje em dia todas as outras corridas que eu competi aqui no Brasil já tinham mais de 10, 15, algum chegou a ter 20 no brasileiro do ano passado, e eu fico muito feliz por isso, porque o nosso esporte está crescendo, estão sempre vindo muito mais meninas ao esporte. Isso é muito importante e com certeza é um passo a mais aí para estar evoluindo o esporte. E qual prova que foi a mais importante para você até hoje? Aqui você olha o troféu, a medalha, ou a foto, ou o número, mesmo que você não tenha ganhado o troféu nem medalha, e que você fala, cara, essa prova aqui é a que mais me marcou até hoje. O brasileiro de 2022 foi quando eu fui campeã brasileira, foi com certeza muito legal. Foi uma sensação, como eu disse no vídeo, uma sensação indescritível e foi muito top, com certeza foi, acredito que a prova que mais me marcou em quesito de resultado, mas em quesito de experiência, com certeza as provas que eu competi na Europa são indiscutivelmente as com uma bagagem de experiência maior, porque eu cheguei lá, eu era a única brasileira, na verdade eu era a única das Américas, não tinha ninguém das Américas lá e eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Eu tive que reconhecer circuitos completamente novos que eu não fazia a ideia de como era, que tinham muitos atletas ali, com muita gente, onde eu não conhecia ninguém. E eu fui descobrindo ali aqueles circuitos extremamente técnicos. Foi difícil, foi desafiador, mas foi uma experiência única, uma coisa completamente nova e foi bem legal. O que conversando com as suas colegas de profissão, né, com as suas adversárias, ou dentro da sua equipe, ou que você tem observado por aí, o que você acha que é o maior desafio para alguém na sua idade estar se dedicando tanto ao esporte, onde há exatamente tantas privações? Legal, você não gosta de balada, você se sentia desajustada na escola, mas há alguma outra
característica que você perceba, que você reconheça, assim, que você tem, né? Talvez essa característica positiva que vive, que curte viver dessa maneira. Mas para muitas pessoas, eventualmente, até que começaram no esporte, seja ele qual for, e de repente, eventualmente, acabam largando porque não querem, não estão preparados ou não querem passar por determinadas situações que você tem que abrir mão e que o esporte exige, né, que você abra mão delas. O nosso esporte, o ciclismo, ele tem uma exigência física bem grande. Você anda muito numa capacidade anaeróbica, então você anda muito no seu limite. É uma sensação um pouco desconfortável, é desconfortável para o nosso corpo. O nosso corpo quer parar, ele manda uma mensagem para a cabeça para ela tentar te fazer parar a qualquer custo, porque esse é um instinto humano, ele quer. É como se você estivesse se machucando ali, o seu corpo não quer se machucar, ele quer se preservar o máximo possível. Então, isso muitas vezes acaba sendo uma sensação de dor ali, que traz um desconforto, mas a gente acaba aprendendo a gostar dessa sensação, a gente acaba aprendendo a controlar ela e falar shut up legs, como tem um adesivo na bike do Bravinho, e continuar ali se esforçando, porque sempre quando você termina, eu tenho uma sensação de gratidão e felicidade, assim, inexplicável. E eu, Essa, pode falar. voltando à sua pergunta, isso é uma coisa que realmente eu sinto que falta para as pessoas, para elas começarem um esporte, é o medo de enfrentar o desconhecido. Elas não conhecem muitas vezes a sensação ou então o esporte. E um lugar, muitas vezes, você está pedalando, você chega num lugar desconhecido, você sente medo. E é normal isso, mas a gente tem que aprender a amar todos os nossos sentimentos. E o esporte é uma coisa com certeza maravilhosa. Essa frase é atribuída ao ex-ciclista profissional alemão Eric Zabel, né? Aliás, É. ele acho que tem até uma coleção de roupas, shut up legs e por aí vai. É uma frase que ficou famosa, né? Ele que era sprinter. Até agora, nesses 3 anos que você está vivendo o mountain bike de uma maneira muito intensa, qual foi a coisa mais legal que te aconteceu? A oportunidade que o esporte te trouxe? O que foi, assim, a coisa mais que você mais... Se a sua carreira acabasse agora, né? Você decidisse, não, agora eu não vou mais pedalar. O que ficaria como uma coisa mais bacana que você experimentou nesses 4 anos, 3 anos, 4, 3, né? 3 anos ainda. Ó, as viagens, com certeza foi uma coisa muito bacana. Essa viagem agora para os Estados Unidos, para competir o Pan-Americano, foi muito legal. Mas com certeza, de longe, o mais bacana que eu já vivenciei no esporte foi a convivência. A convivência com todas as pessoas que eu conheci, desde um motorista de Uber que me buscou, a atendente da padaria, a um cara que eu encontrei pedalando numa montanha num outro país desconhecido e o cara me ajudou de alguma forma a encontrar o caminho, e essas pequenas pessoas todas que eu encontrei fizeram uma diferença enorme, eu nunca vou esquecer delas. Também as pessoas que fazem uma diferença maior na minha vida, como que estão mais presentes na minha vida, como as pessoas do meu time, todos o Henrique, o Gil, os atletas, a minha família, todo mundo que está presente nos eventos meus, os amigos ali, amigos tanto mais velhos, pessoas de mais de 50 anos, como pessoas da minha idade, todas essas pessoas com certeza deixam uma memória incrível e eu nunca vou esquecer de nenhuma delas, e com certeza elas são a melhor parte daí desse esporte. A relação com teus pais mudou de alguma maneira nesses últimos 3 anos? Porque agora eles têm uma filha ciclista, campeã? Com certeza. Antes a gente acho não tinha tanto em comum. Eles gostavam de esporte, eu ainda não tinha encontrado uma coisa que eu gostasse. Eu gostava de praticar pequenos esportes, mas ainda não tinha encontrado nada que realmente me chamasse a atenção. E agora eu fiquei muito mais próxima do que eles. Aí nos finais de semana a gente sempre passa o final de semana junto ali. Eu pedalo com meu pai, e depois a gente encontra com minha mãe, e com certeza as pessoas ao meu redor fazem toda a diferença. Quando você está ali
se esforçando ao máximo, fazendo aquele intervalo, levando até o último limite o seu corpo. O que mais te motiva é a força de saber que todas essas pessoas estão ali te apoiando, e todas as pessoas querem ali que você entregue o seu melhor. E é sempre elas que te dão a força para continuar. Quem que anda melhor aí de mountain bike na sua casa? Ah, meu pai. Meu pai tá andando muito bem. Ele de vez em quando te leva para trilha e quer te ensinar, ele quer, enfim, ele fica dando os palpites enquanto vocês É, estão pedalando? às vezes ele dá uns palpites, mas outras vezes ele é um cara mais caladão. Tipo, você chega perto da roda dele, ele já quer atacar, ele já quer te fazer você sobrar de roda. Mas ele é no estilo ciclista raiz brasileiro. Ele é muito legal pedalar com ele. Que Ele gosta bacana, de fazer umas aventuras, ir para uns lugares desconhecidos. É bem legal. que legal. É, para terminar, Nina, se você pudesse escolher qualquer atleta de qualquer modalidade para viver a vida dele durante um dia, durante uma competição, durante um momento, que atleta que você escolheria viver a vida por um dia e em que dia desse atleta? Essa é uma pergunta difícil. Mas eu acredito que eu tenho duas respostas. Eu vejo uma atleta que eu sempre admirei muito foi a Gil. Com certeza, ela foi a atleta que mais me incentivou e que eu mais admirei durante a minha vida. Mas em um atleta, em um dia em específico, eu escolheria o Alex no dia em que ele chegou em terceiro na Copa do Mundo em Araxá, ou o Avancini no dia que ele foi campeão mundial de maratona. Que legal. Mas Você eu estava lá em acreditava. Araxá, né? Aham. Você viu lá o momento? Você assistiu a prova? Aham, eu tava assistindo. Eu torci por ele. Legal. Bom, Nina, muito obrigado. Obrigado por ter cedido aí uma parte do seu dia aí nesse meio do feriado. Muito legal te conhecer, estou super contente aqui de ter ouvido a tua história, da maneira como você contou. Tenho certeza que você tem um caminho longo aí pela frente de muito sucesso. Eu acho que você, como eu achei também que o Alex, acho, né, que o Alex, na minha humilde opinião, também está no caminho certo. Que bom que a gente tem jovens promessas que estão realizando já hoje, mas que são promessas aí para o esporte profissional brasileiro. E que bom que é no mountain bike também, né, porque quando o Henrique anunciou a aposentadoria, eu fiquei um pouco preocupado, né, que talvez o mountain bike tivesse vá chamar muito menos a atenção de uma maneira geral, né? Não a nossa, porque a gente gosta do esporte, a gente acompanha, mas de uma maneira geral, porque o Avancini acho que levou o mountain bike para um outro patamar em termos de conhecimento aqui dentro do nosso país, né? E ele fez isso e continua fazendo muito bem, representando, sendo o embaixador do esporte mountain bike. Mas aí refletindo, depois conversando com o Alex, e agora conversando contigo, eu vejo que por mais que até eventualmente o mountain bike possa perder um pouco dos holofotes das outras mídias, eu acho que você, o Alex e outras pessoas que eu quero trazer aqui para o Endorfina, a própria Gil, estão representando muito bem o esporte. Acho que vocês têm vozes muito interessantes, com opiniões muito legais e que, fazendo o papel de vocês como vocês estão fazendo, a chama, né, que o Henrique Avancini acendeu, ela vai continuar acesa e brilhando, e quem sabe, tomara, brilhando cada vez mais. Você planeja ir para os Jogos de Los Angeles? Sim, é Junto com o possível, Alex? é possível, é viável e nós vamos tentar. Legal. Bons treinos, bom segundo semestre para você, arrivederci e boa sorte, né, Nina? Boa sorte na sua vida, nas suas escolhas, que você tenha aí sempre bastante saúde e brilhe bastante. Muito obrigada, foi um prazer estar aí com você. Com certeza é uma honra estar participando do seu podcast. Estou muito feliz por estar aqui. Foi um prazer te conhecer.
me fez perguntas que eu tô pensando até agora. Por exemplo, essa última pergunta aí do dia do atleta, eu ainda tô pensando nela e vou continuar pensando. Ó, Muito e você legal. volta para cá, né, daqui a algum tempo, a hora que você quiser, mas vamos voltar, você já com, sei lá, uns 20 anos, quem sabe você indo para Los Angeles, tá? Então tá feito aqui o convite já para uma segunda participação. E vou te fazer a É, mesma pergunta do atleta lá, tá bom? tá, pode deixar. Eu vou ter uma resposta melhor para te falar. Não, foi ótima, ué, foi ótima. O Ai, que bom. Gil e o Alex, né, ainda mais Uhum. dois queridos e que já passaram aqui pelo Endorfina, que bom. Legal, então, Nina, muito obrigado e saúde para você. Obrigada a você. Tchau. Até Tchau. a próxima. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.